Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora iniciar o nosso terceiro módulo, do curso, iniciando aí com a cinemática e a dinâmica de rotação. Então a cinemática dos corpos rígidos trata dos movimentos de translação e rotação. O movimento de translação pura, que foi o que a gente viu nas aulas até então, todas as partes de um corpo sofrem o mesmo deslocamento linear. Por outro lado, o movimento de rotação pura, as partes de um corpo, descrevem trajetórias circulares, cujos centros situam-se sobre uma mesma reta, que chamamos isso de eixo de rotação. Então, no movimento de rotação pura, todas as partes de um corpo sofrem o mesmo deslocamento angular. Então, o movimento que se aproxima mais de uma situação real é aquele que incorpora tanto o movimento de translação quanto o movimento de rotação. Então, vamos abandonar agora o modelo de partículas que a gente estudou até então. Vamos passar a levar em conta agora as dimensões do corpo, introduzindo o conceito de corpo rígido, vamos chamar de CR, que é aquele em que a distância entre quaisquer dois de seus pontos é constante, ou seja, sendo I e J dois pontos quaisquer de um corpo rígido, nós temos lá então que R e J vai ser igual a C e J, ou seja, posições dessa distância é idêntica, é constante. Então C e J é constante característica do par IJ. Então, o tipo mais geral de um movimento de um corpo rígido é uma combinação de uma translação e uma rotação. Então, nesta aula, vamos considerar apenas o caso de rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo, como é o caso do movimento de roldanas, de rotoras, de cedeiras e etc. Excluiremos aqui, por exemplo, o movimento como o do Sol, não rígido, ou o de uma bola de boliche, cuja rotação se dá em torno de um eixo que não é fixo, ou seja, o rolamento que nós vamos ver em uma aula mais para frente. Então queremos estudar aqui a rotação de corpo rígido, em torno de um eixo fixo. Então, o eixo fixo, como eu disse, é denominado como eixo de rotação, ou seja, por onde o corpo vai fazer o giro. Então, por conveniência, vamos tomar o eixo de rotação fixo como sendo o eixo Z. Então, esse aqui é o nosso eixo fixo, o nosso eixo de rotação, eixo Z. O eixo de rotação não precisa ser um dos dois eixos de simetria do corpo. Pode ser qualquer posição, mas por conveniência nós estamos pegando aqui o eixo Z. Mas você pode fazer o corpo girar em qualquer posição, não necessariamente sendo aí um dos eixos aqui, os Z, Y ou X. É conveniente escolher uma linha de referência, isso aqui é extremamente importante, que é o referencial, uma linha de referência arbitrária, que nesse nosso caso aqui é essa linha pontilhada aqui, que preza ao corpo, perpendicular, essa linha tem que ser perpendicular ao meu eixo de rotação previamente escolhido, para definir as variáveis angulares em relação a ela, para definir θ, alfa, dependendo aí de qual coordenada nós estamos trabalhando. Então, com isso, nós vamos, semelhantemente ao que nós estudamos lá nos movimentos de translação, vamos definir as variáveis, as várias variáveis. Aí, a primeira delas é a posição. Então, posição angular. Então, a posição da linha de referência, ou seja, do fixo ao corpo, é definida o ângulo de rotação, ou seja, definido esse θ aqui, do corpo rígido em torno do eixo. Então, o θ é a posição angular do corpo rígido, ou seja, então, o sentido da rotação é dada pela regra
da mão direita, né? Ou seja, aqui está o meu eixo fixo, né? Meu eixo de rotação, e eu faço o corpo girar em torno dele, né? Ou seja, regra da mão direita, né? Então eu pego aqui, com a regra da mão direita, o meu dedão indica então o eixo por onde o corpo vai girar, e os outros dedos estão entrelaçando eles, girando em torno desse eixo fixo aqui, né? Então, ele é mais ou menos isso aqui. Então, eu tenho lá, nesse sentido aqui, que é o sentido horário, eu tenho uma rotação positiva, né? No sentido anti-horário, eu tenho uma rotação negativa, que se eu fizer aqui a regra da mão direita, no sentido anti-horário, é como se eu virasse aqui o meu polegar para baixo, né? E fizesse o corpo girar em torno dele, né? Então, aí ele se torna então sentido negativo, no sentido anti-horário, e sentido positivo no sentido horário, né? Então, cada ponto do corpo rígido executa aí um movimento circular, que eu já disse isso lá atrás, né? De raio R em torno do eixo, ou seja, então cada ponto vai fazer esse movimento circular aqui, né? De raio R aí, que é a distância do centro de rotação até a sua extremidade, né? Então a distância percorrida por esse ponto vai ser dada, que a gente já viu isso lá atrás quando estávamos estudando o movimento circular, é dada por essa distância S, que é dada por R vezes θ, né? Onde θ é dado em radianos, né? Onde θ aqui é dado em radianos. Então o deslocamento angular vai ser dado entre duas posições diferentes, exatamente como era na translação, só que nós estamos falando de posição angular, θ, né? θ1 e θ2. Então o deslocamento angular é definido como Δθ, que vai ser θ2 menos θ1. Então, ó, θ2, que é a posição que ele vai estar em um determinado tempo, menos θ1, que é a posição que ele estava num tempo anterior, né? E isso vai me dar um Δθ, né? Então essa variação tem módulo Δθ, direção e sentido do eixo de rotação, né? A ela associado, a esse eixo de rotação ela é associado. Então, isso daqui, o meu Δθ está indicado na direção do eixo de rotação, né? Nesse caso Z. Então isso é um vetor? Δθ é um vetor? Vamos ver. Bem, então precisamos ser cautelosos em associar um vetor a uma rotação, pois vetores devem obedecer às regras da soma vetorial que nós já estudamos lá atrás, né? O que não acontece com as rotações. Por exemplo, na soma vetorial comutativa A mais B vai ser igual a B mais A, né? Mas nas duas rotações sucessivas feitas em ordens diferentes dão resultados diferentes. Ou seja, olha só, esses dois exemplos aqui. Imagina eu giro esse livro no eixo X, né? Então eu giro ele aqui e na sequência eu giro ele no eixo Y, ou seja, quando eu giro ele no eixo X, ele me dá isso aqui, né? Ele me dá isso. Depois eu giro ele no eixo Y, e aí ele me dá isso aqui, né? Se eu faço agora o contrário, se eu giro primeiro ele no eixo Y, eu tenho isso. E depois eu giro ele no eixo X, eu tenho isso. Observa que eu tenho resultados diferentes. Se eu tenho resultados diferentes, então eu tenho vetores diferentes, né? Então, esse exemplo mostra duas rotações sucessivas, né? Girando aí 90 graus em torno do eixo X e Y, nas duas ordens possíveis, né? Que nós definimos aqui. Então, o resultado final depende
da ordem que você está girando, né? Ou seja, se você gira delta θ 1 na direção x, mais delta θ 2 na direção y, isso vai ser diferente de você girar delta θ 2 na direção y, mais delta θ 1 na direção x. Então, o meu delta θ na direção z não é um vetor. Não é um vetor, ele está nessa direção, mas o meu delta θ não é considerado um vetor, a menos que os ângulos de rotação sejam infinitesimais, seja suficientemente pequeno para isso aqui ser desconsiderado, né? Essas rotações aqui ser desconsiderado. Então, tenha cuidado na hora de associar então um vetor a uma rotação, tá? Agora, outra variável é a velocidade angular, né? Nós temos lá velocidade angular, ela vai ser dada como sendo o meu deslocamento angular, desculpa, é dada como delta θ de t é igual a θ de t mais delta t menos delta t, né? Ou seja, da posição num tempo menos a posição no tempo anterior, né? Ou seja, que é isso aqui, né? Na figura aqui, ou seja, o meu corpo está girando aqui em torno desse eixo Z, né? E eu tenho aqui a posição θ de t mais delta t, e aqui eu tenho a posição delta t, né? Então, meu delta t aqui vai ser essa posição menos essa posição, né? A gente viu isso agora, né? Então, a velocidade angular, ela é dada, velocidade escalar, né? Angular escalar média, ela é dada por ômega barra, chamando de ômega barra angular média, né? É dada por delta t dividido por delta t, delta θ dividido por delta t, né? Ou seja, mesma coisa lá atrás, né? A variação do deslocamento dividido aí pelo tempo. Então, velocidade angular instantânea, que é um vetor, vai ser igual a quem? O limite disso aqui quando meu ΔT tende a zero. Ou seja, então meu ômega, que é a velocidade instantânea angular, vai ser igual a limite de ΔT sobre Δθ, onde ΔT tende a zero na direção n, ou seja, na direção do eixo de rotação. Isso é uma derivada, né? Então vai ficar que a velocidade angular instantânea é dθ dt na direção n, né? Mesma coisa que a gente viu na translação lá atrás. Então, a velocidade angular, então, é uma característica do corpo como um todo, e não somente de um ponto particular, né, nele situado, tá? Então, com esta equação, eu posso determinar aqui as posições, né? Ou seja, se eu passo esse tempo para cá, fazendo a separação das variáveis, e integro dois lados, eu tenho então que θ de t2 menos θ de t1 é igual a integral de ômega t dt de um tempo 1 até um tempo 2, né? Exatamente como a gente fazia na translação lá atrás, né? Por exemplo, vamos calcular aqui a velocidade angular da Terra em torno do seu eixo. Então, a Terra completa uma rotação a cada 23 horas e 56 minutos, né? Que é o dia sideral, né? Consideramos aí. Então, o módulo da sua velocidade angular vai ser dada como ômega igual a 2π radianos dividido por um dia, ou seja, ao deslocamento dividido aí pelo tempo, né? Onde π aproximadamente 3,14, então isso aqui vai dar aproximadamente 6,28 radianos dividido aí por 86.160 segundos, né? Então, fazendo essa continha, vai dar em torno aí de 7,23 vezes 10 a 5 radianos por segundo. Seria a velocidade angular da Terra em torno do seu eixo, né? Então, a sua direção aponta na direção norte ao longo do eixo de rotação, cujo período de precessão é de aproximadamente 26 mil anos, né?
essa questão da precessão nós vamos ver numa aula posterior. Tá? Agora, a aceleração angular. Né? Então, a variação da velocidade angular, que nós vimos aqui agora, é dada por delta ômega é igual a ômega de t mais delta t menos ômega de t. Né? Então, a aceleração angular média então vamos chamar de alfa barra é igual a delta ômega sobre delta t, né? Velocidade angular média. Se eu quero saber a velocidade instantânea, a mesma coisa que eu fiz com a velocidade. Eu aplico um limite aqui, fazendo o meu delta t tender a zero. Então vai ficar alfa é igual a limite de delta ômega sobre delta t, onde delta t tende a zero. Isso é igual à derivada da velocidade angular pelo tempo. Né? Então, a aceleração angular instantânea é um vetor paralelo à velocidade angular, quando o eixo de rotação é fixo. Né? Então, a mesma coisa que fazer uma separação das variáveis, integrando dos lados, eu tenho aí que a velocidade angular, né, de um tempo t2 menos de um tempo t1 é igual a integral da aceleração angular com o tempo, né? De um tempo t1 até um tempo t2, né? Então a velocidade angular em função de alfa, né? Aceleração angular é igual a integral. Isso aqui eu preciso saber qual que é a relação dessa aceleração com o tempo para eu poder resolver, né? Na direção de fixa de m. Então eu preciso resolver essa integral aqui para saber qual que é a velocidade angular nesse caso, né? Então aqui nesta aula, né, nesse capítulo e capítulos anteriores, aulas anteriores, que já estudamos o movimento circular uniforme, né, lá no início. Vamos estudar agora o movimento circular uniformemente acelerado, ou seja, aquele onde nós temos uma aceleração diferente de zero. Não? Então, dadas as condições iniciais, um tempo t1 igual a zero, tempo t2 igual a t, o θ de zero igual a θ zero e ômega zero igual a ômega zero. Né? Temos para as constantes ômega de t igual a ômega zero mais alfa t, né? Resolve aquela integral lá, substitui as condições iniciais e resolve aquela integral que nós chegamos lá atrás. E θt, mesma coisa, θ zero mais ômega zero de t mais meio de alfa t quadrado, né? E fazendo essa relação, que nós já fizemos lá na translação, nós chegamos na equação aqui da velocidade ao quadrado é igual a velocidade zero ao quadrado mais 2 alfa θ menos θ zero, que é a equação de Torricelli. Né? Essas são as equações aqui do movimento para uma aceleração diferente de zero. Né? Comparando aí com as que nós vimos lá no movimento linear de translação, nós temos que θ de t está para x de t, né? Ou seja, isso aqui lembra da equação de x de t, ômega de t está para v de t e alfa de t está para a de t. Né? Substituindo aqui, vocês vão ver que essas equações são exatamente as mesmas lá da translação, a menos as variáveis aqui, que nós estamos falando de movimento de rotação e lá de translação. Né? Um exemplo aqui, um peão sujeito à aceleração angular de alfa de t igual a t ao cubo mais b de t, calcule ômega de t, nessa velocidade angular, e aceleração angular. Então, vamos colocar aqui os parâmetros a igual a 5 radianos por segundo elevado à quinta e b igual a menos 4 radianos por segundo a terceira. Então, condições iniciais, ômega 0 igual a 5 radianos, né, por segundo, e alfa de t, alfa de 0 igual a 2 radianos. Então, substituindo isso nas equações, eu tenho aqui ômega de t menos ômega de 0 é igual a integral de alfa de t dt, né, onde alfa de t é isso aqui. Então, substitui aqui e integra, né? E integra. Então, eu vou ter, integra em t, eu vou ter aqui a t a 4 sobre 4 mais bt ao quadrado sobre 2, né?
E θ de t vai ficar θ de t menos θ de 0 é igual a integral de alfa de ômega de t, né? dt. Então, ômega de t dt, eu tenho aqui, achei a ômega, pego o ômega, substitui aqui a velocidade, né? E integro. Quando integro, eu tenho então que θ vai ser ômega de 0 de t mais at a quinta sobre 20 mais bt a terceira sobre 6, né? Substituindo os valores aqui das condições iniciais, eu tenho lá que ômega de t é igual a 5 mais 5 vezes t a quarta sobre 4 menos 2t ao quadrado radianes por segundo. E alfa de t é igual a 2 mais 5t mais t elevado a quinta sobre 4 menos 2t a terceira sobre 3, né? Bem simples, né? É uma questão de resolver as integrais aí. Agora a relação com as variáveis lineares, né? Vamos relacionar agora as variáveis angulares com as variáveis de translação, né? De rotação e translação. Então a posição, nós vimos aqui, a posição aqui, o S vai ser dada por R vezes θ, né? R vezes θ. Nós temos lá que a velocidade de translação é ds dt, ds dt, né? Então, onde S é r θ, substituindo aqui eu vou ter que V é igual a d de r θ dt, r sai da integral, é constante, então fica V igual a r dθ dt, né? Que é onde dθ dt é a velocidade angular, né? Então, a velocidade linear de translação é igual a r vezes a velocidade angular, né? Então, conseguimos relacionar essas duas coisas, né? Então, esse v aqui é a velocidade tangente, né? Da trajetória nesse ponto considerado, né? Então, vetorialmente, eu posso dizer, então, que v, né, a velocidade de translação, é igual a velocidade angular vetor r, né? Vetor r, que em módulo eu posso escrever como sendo v é igual a ômega r, né? Por quê? Porque ômega e r, ó, eles são perpendiculares. Então eu posso escrever dessa forma aqui, né? Que o ângulo entre eles é 90 graus. Então vai me dar exatamente isso que eu cheguei aqui, né? R ômega, né? V igual a R ômega. E a aceleração? Então nós temos que a aceleração é igual a dv dt, né? Onde dv é ômega vetor r, substituindo aqui e fazendo essa derivada vetorial aqui, né? Que você já sabe fazer, né? Lá de cálculo 1. Então você tem lá, aplica a regra do produto aí, nós temos lá derivada do primeiro vezes o segundo, né? Então vai ficar d ômega dt vetor r mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ou seja, ômega vetor dr dt, né? Ou seja, isso aqui é a componente tangencial, isso aqui é a componente normal, né? Normal seja tangencial, seja alfa, isso vai ser alfa vetor s, isso aqui é a aceleração alfa vetor r, então vai ficar alfa vetor r na direção da minha velocidade, né? Ou seja, é a minha aceleração tangencial, né? Em módulo, aceleração tangencial, nós já vimos isso lá, movimento circular é alfa r, alfa vezes r, né? Onde esse alfa aqui é velocidade angular, aceleração angular, desculpa. E esse termo aqui é o meu termo normal, né? Onde esse termo normal vai ser igual a ômega vetor v, né? Abrindo aqui eu vou ter o que? Ômega vetor r, né? Isso aqui, fazendo operações vetorial aqui, isso vai me dar igual a menos ômega ao quadrado r, né?
menos ômega ao quadrado R, né? Que na direção radial. Que em módulo, nós também já vimos isso, em módulo isso é igual a ômega ao quadrado vezes R, né? Ou seja, esse V é o vetor unitário, esse V chapéu aqui é o vetor unitário na direção tangencial da minha trajetória. E esse R aqui é o vetor unitário na direção radial, né? Radial, que vai aí do eixo de rotação até a partícula, né? Que é o versor radial, né? Seria o versor radial, né? Está me dando a direção radial aqui, certo? Então, um exemplo aqui, uma barra está na borda de um carrossel, uma barata de barra. Uma barata está na borda de um carrossel em movimento. Se a velocidade angular do sistema carrossel mais barata está diminuindo, então a barata possui o quê? As duas acelerações, né? Angular, porque está girando, né? E a centrípeta, porque está jogando ele para o centro do eixo aí, né? Simples, né? Outro exemplo aqui, a velocidade e aceleração de um ponto na superfície da Terra em uma dada cor-latitude, θ, né? Então um ponto qualquer aqui e uma cor-latitude θ qualquer. A Terra está girando nesse sentido, em torno do eixo Z aqui, né? E eu quero saber aqui a aceleração exatamente neste ponto aqui. Então vamos lá. Nas condições aí normais, né? As condições iniciais aí, nós temos lá que o raio, colocando aí a Terra como uma esfera perfeita, né? Nós temos lá o raio como sendo 6,4 vezes 10 a 6 metros. E a aceleração, a velocidade angular, nós calculamos lá atrás, é igual a 7,2 vezes 10 a menos 5 radianes por segundo, né? Então, eu tenho que essa velocidade linear aqui é quem? Ômega vetor R, né? Ômega vetor R, que vai dar ômega R seno θ na direção V. Nós já vimos isso ali. Então, substituindo os valores aqui, eu tenho que a velocidade linear vai ser 470 vezes seno de θ, né? Metros por segundo na direção da minha velocidade aqui, né? Como a aceleração angular é nula, né? A aceleração angular dela aqui vai ser nula, ou seja, a tangencial, né, é nula, então eu tenho que alfa, né, R na direção V igual a zero. E a aceleração centrípeta vai ser dada por esse produto vetorial aqui, né? Ômega vetor, ômega R vetor R, né? Então isso vai ser igual a menos ômega ao quadrado R na direção R, que é menos ômega ao quadrado R seno θ na direção de R, que é igual, substituindo os valores, que é igual a menos 3,4 vezes 10 a menos 2 seno θ metros por segundo ao quadrado na direção radial. Na direção radial, né? Ou seja, observa aqui que a segunda lei de Newton, para ser correta, quando escrita em um referencial acelerado não inercial, com aceleração a zero, precisa ser corrigido, né, como aparece aqui nessa equação, ou seja, F mais F0 é igual a massa vezes aceleração, né? Onde F0 é igual a menos a massa vezes aceleração zero, né? Nós não estudamos sobre os referenciais não inercial, mas para você considerar, você precisa fazer essa correção aqui. Mas isso é um outro assunto em outro contexto, tá? Aqui é só para vocês ficarem atentos, ficarem sabendo isso aí, tá? Não é assunto para física 1, por enquanto, tá? Então, o peso aparente do corpo de massa M em equilíbrio. Vamos determinar o corpo aparente aqui de um corpo de massa M em equilíbrio, né? Ou seja, um ponto aqui, qualquer um corpo aqui, colocamos o eixo
x, y e z, né? Ele está girando nesse termo aqui. E vamos determinar então aí as forças atuando sobre ele. Então, no referencial inicial, portanto, fora da Terra, né? Nós temos aí que a soma das forças atuando neste corpo é igual a massa e aceleração, né? Segunda lei de Newton, né? Ou seja, neste caso aqui eu tenho lá o peso, a normal e a força de atrito, né? Então, peso, normal e força de atrito, né? Então, esta igualdade vale para todos os instantes, não importa qual instante, essa igualdade vetorial é válida para qualquer situação aqui, né? Então, para encontrarmos o valor do peso aparente, ou seja, a força normal, N é da força de atrito F. Nossa estratégia será decompor, o que a gente já fez lá atrás, decompor as forças, né, nas direções x e y, que nós já fizemos isso lá quando nós estávamos estudando as leis de Newton, né? Então, decompondo em x, eu tenho o quê? Normal menos a força peso seno de θ menos a força de atrito cosseno de θ, né? Isso é igual a menos a massa vezes a aceleração normal, né? E no eixo y eu tenho lá normal, né? Normal menos o peso cosseno θ, né? Então fica lá normal cosseno θ menos peso cosseno θ mais a força de atrito seno θ, isso igual a zero, né? Então não temos movimento em y aqui, né? Então o que resulta, né, resolvendo essas duas equações, que resulta que a normal, né, seja, vai ser igual a mg menos m vezes aceleração normal seno de θ, que é igual a mg menos ômega ao quadrado r seno θ ao quadrado, né? Substituir aqui essa normal pelos valores que nós achamos lá, aceleração normal pelo que nós vimos lá atrás, né? Então, substituindo os valores aí, eu tenho que n é igual a m, que multiplica g menos 3,4 vezes 10 a segunda seno de θ ao quadrado, né? Então, o peso aparente diminui à medida que nos aproximamos do equador, né? Ele diminui aqui à medida que nós vamos aumentando aqui o valor de θ. Tá? Agora, para a força de atrito, nós temos o quê? As equações são as mesmas, né? No eixo x e no eixo y. Agora vamos fazer para a força de atrito. Então, fazendo para a força de atrito, eu tenho lá que a força de atrito é igual a massa vezes aceleração normal cosseno θ, que vai ser igual a massa ômega ao quadrado r cosseno θ seno θ, né? Substituindo os valores que nós já achamos lá atrás, nós chegamos nisso aqui então, né? Então a força de atrito estático que mantém o objeto parado na superfície da Terra é máxima quando nós temos aí um ângulo de 45 graus e aponta para o norte no hemisfério norte e para o sul no hemisfério sul, né? Então, mas se não houver a força de atrito, o que vai acontecer? As condições não são mais de equilíbrio, né? Então, se não houver força de atrito, aí nós temos que refazer as equações anteriores, né? E aí a equação em x vai ficar normal seno θ menos mg seno θ igual a menos ma vezes a normal, né? Na direção M. Em y, normal cosseno θ menos mg cosseno θ igual a m a y, né?
Então, ou seja, naturalmente aparecerá uma aceleração na direção y, né? Vai aparecer aqui porque ele vai deslizar aqui na direção y. Não força resultante não nula nesta direção, tal que a aceleração, essa aceleração y aqui, ela pode ser dada como sendo a n dividido por seno θ cosseno θ, né? Substituindo os valores de AN lá, nós temos então que a y vai ser igual a menos ômega ao quadrado r cosseno θ. Né? Então esta aceleração, ela sempre aponta para o equador, né? Sempre aponta na direção aqui do equador. Não importa se estamos no hemisfério norte ou no hemisfério sul, ela vai ser sempre na direção aqui, apontando a direção do equador, ou seja, radial, né? Ela vai ser na direção radial aí. Então, assim, qualquer corpo sobre o qual não atua nenhuma força horizontal com respeito à superfície da Terra se desloca na direção do equador. Sul no hemisfério norte e norte no hemisfério sul, né? Então, olha só. Então, desvio diminuto de latitude dos pontos em queda livre na direção do equador, né? E achatamento dos polos ocorre pelo mesmo efeito e reduz o desvio mencionado, que aparece uma pequena força horizontal na direção do equador, aqui fazendo com que o polo se achate, né? Então, agora vamos calcular a energia cinética de rotação. Nós já sabemos calcular a energia cinética de translação, vamos calcular a energia cinética de rotação. Como é que era a energia cinética lá? Meio de mv quadrado, né? Para um corpo rígido, nós temos que fazer a soma de todos os pontos, a energia de todos os pontos. Ou seja, então eu tenho lá que a energia cinética é igual a meio de m1 v1 ao quadrado mais meio de m2 v2 ao quadrado, ou seja, onde esse 1, 2 são os pontos, né? São os pontos de cada os vários pontos aqui. Imagina esse corpo rígido dividido em n pontos, né? N pedacinhos de massa mi, né? Então nós temos então que a energia cinética vai ser igual à soma total, né, das massas desses pontos aí. Então vai ficar meio de mi vi ao quadrado, a soma total de mi vi ao quadrado, onde esse i começa em 1 e vai até um valor n qualquer, né? Então no corpo de rotação, todos esses pontos, exceto os radiais, têm a mesma velocidade angular, né? Então, se eles têm a mesma velocidade angular, então essa velocidade aqui, que nós já relacionamos com a velocidade angular, ela pode ser trocada aqui e eu posso substituir isso por, então, mr, ômega é r, né? Então vai ficar que a energia cinética igual a meio de mi, ômega ri ao quadrado, né? Então vai ficar isso igual a meio da soma de mr ao quadrado vezes ômega ao quadrado, né? Observe esse termo aqui entre parênteses, nessa soma aqui. Então essa grandeza aqui em parênteses é definida aí como o que nós chamamos de momento de inércia do corpo em relação a esse eixo de rotação, né? Então, ou seja, essa soma aqui nós vamos chamar de I, que é o momento de inércia. Então, I é igual a soma de MI RI ao quadrado, né? Então, isso aqui é o que nós chamamos de momento de inércia. Ou seja, qual que é a energia cinética, então, aí para um corpo rígido? É igual a meio de I ômega ao quadrado. Energia cinética de rotação, ou seja, o que eu preciso, então, determinar para achar a energia cinética é esse momento de inércia, independente do corpo aí, né? Eu preciso achar esse momento de inércia. Então, nós temos várias situações para determinar esse momento de inércia aqui, né? Então, no caso de uma partícula pontiforme, nós temos que resolver essa soma, né? Os vários pontos aí. Então, resolvendo essa soma aqui, eu tenho um momento de inércia, né? Para uma distribuição contínua de massa, então eu tenho para essa soma aplicando um limite aqui, fazendo com que o meu dm, né, ou seja, a minha massa seja uma massa infinitesimal,
e esse dm, onde esse dm tende a zero, né? Então aí eu tenho aqui, na verdade, essa soma se torna aí uma integral, né? Então eu tenho que uma distribuição contínua, eu tenho que meu momento de inércia vai ser integral de r quadrado dm, né? R quadrado dm, onde esse dm é uma massa infinitesimal que pode ser de um fio, de uma superfície ou de um volume, né? Ou seja, então eu posso ter três tipos de integrais diferentes aqui: uma integral sobre uma linha, uma integral sobre uma superfície, né? E uma integral sobre um volume, né? Então isso vai me dar aqui algumas constantes diferentes aqui que nós chamamos de densidades, né? Que pode ser para um fio, né? Uma linha, a densidade linear de massa, que nós vamos chamar de lambda aqui, né? Então fica dm vai ser igual a lambda dl, né? Isso quando eu estou falando de uma linha ou de uma superfície. Agora eu vou ter o meu lambda vai se tornar um sigma, então onde esse sigma é a densidade superficial de massa, ou seja, de uma superfície, de uma área, né? E eu vou ter então que a minha massa dm vai ser sigma dA, né? E ou sobre um volume, né, onde agora eu tenho o meu ρ, onde ρ é a densidade volumétrica de massa. Então fica dm igual a ρ dv. Então eu posso resolver essa integral aqui, sabendo então se esse dm está sobre um fio, sobre uma superfície ou sobre um volume, né? E aí, olha só esse exemplo aqui. Imagina só, um anel de raio R e massa M uniformemente distribuído. Então, tem aqui um anel de massa M, raio R, né? E eu quero saber o momento de inércia dele aqui. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui, um dlzinho qualquer, esse dlzinho vai estar relacionado com R dθ, né? Então, eu tenho lá que lambda é quem? Massa total dividido pelo o comprimento total, né? São 2πr. Então, o meu dm vai ser dado como sendo o quê? Lambda dl, né? Lambda dl, é isso? Por um fio, lambda dl. Mas lambda é m sobre 2πr. Então, dm é igual a m sobre 2πr vezes dl, que é r dθ. R dθ, né? Tá aqui. Então, substituindo o valor de dm aqui na integral, que eu tenho que I é igual a integral de r quadrado dm, então dm vai ser igual a quem? Dm é m sobre 2π dθ, né? Se r com esse r vai embora, então vai ficar que r quadrado m sobre 2π dθ, né? Então, onde esse m é constante, esse r é constante, esse 2π é constante, sai da integral e eu vou então sobrou a integral de dθ. Então, resolvendo aqui, variando de 0 até 2π, eu tenho que então um momento de inércia para o anel aqui é mr², certo? Agora, se eu tenho um disco de raio R e massa m, né? Eu tenho um disco agora, né? Eu tenho um disco e não mais um anel. Então, eu tenho lá, tem uma área agora, né? Todo mundo lembra de um disco, um CD, né? Eu tenho uma área, né? Então, superfície agora. Então, eu tenho sigma agora, né? Então, meu sigma vai ser dado como quem? M sobre πr², né? Sobre a área. Massa sobre a área, né? πr². Aqui, e o meu dm é igual a sigma dA. Sigma dA, né? Onde A, esse meu dA é quem? Esse meu dA, ó, é 2πr dr, né? A área disso aqui, né? A área disso aqui. Então, vai ficar o quê? M sobre πr² vezes 2πr dr, né? Então, ó, π com π vai embora, sobrou o quê? Sobrou que a minha integral, então, que r² dm vai ficar igual a integral de r² dm, que é 2m sobre r², rão, né, quadrado, vezes r dr, né? Então, ou seja, 2m e rão são constantes, sai da integral, sobrou o que? Integral de r ao cubo dr, né? Resolvendo aqui vai ficar
que o meu momento de inércia para o disco é meio de mr ao quadrado, né? Ok? Agora para um cilindro, olha só. Um cilindro de raio R e massa M. Então, considerando o cilindro como uma superfície de discos, né? Se fazer os cortes, como se fosse vários discos empilhados ali. Então, temos na altura dy, né? Aqui, né? E ele é a altura total H. Então, eu tenho aqui I, dy, né? Um infinitesimal do momento de inércia, que seria desse discozinho aqui, né? Que eu estou considerando. Seria o que? Meio de dm ao quadrado, né? Mas o meu dm é quem? ρdv, né? ρdv. ρdv, onde ρ é quem? ρ é massa total dividido pelo volume, né? πr ao quadrado vezes h, né? Então, vai dar o que? Isso aqui vai dar ρ m sobre πr ao quadrado vezes h vezes dv, que é πr ao quadrado dy, né? Que é o volume disso aqui. Então vai ficar I igual a meio de integral de r quadrado dm, né? Que vai ficar igual a meio de integral de r quadrado, ρ é o dm, né? Que é a m sobre, desculpa gente, m sobre h dy, que esse r é constante, sai da integral, né? Esse h também é constante, sai da integral, né? Então vai ficar o quê? Esse m também é constante, sai da integral, vai ficar integral de dy, né? Variando de 0 até h. Então, fazendo e resolvendo e substituindo os limites da integral, eu tenho que isso vai dar que o momento de inércia do cilindro é igual a meio de mr ao quadrado, né? Ou seja, o momento de inércia de um cilindro não depende de sua altura, né? Não depende da sua altura, né? Aqui só alguns momentos de inércia aí para vocês terem ideia de um cilindro, né? Aqui de um cilindro como se fosse um disco, né? Aqui de um sólido sem furo, né? Aqui de uma barra retangular, aqui de um bastão girando no centro, né? O eixo de rotação no centro. Aqui o mesmo bastão girando aqui em uma das suas extremidades, observa que muda o valor de inércia. Aqui de uma esfera maciça, né? Aqui de uma esfera oca. Né? Então, vocês podem resolver esses problemas aqui, todo o livro tem aí, para vocês terem uma ideia como é que chega nesses momentos de inércia aqui dessas figuras aí, tá? Ok, olha só um exemplo aqui. 3 cilindros idênticos rodam com velocidade angular ômega ao redor dos eixos assinalados abaixo, né? Em qual dos casos a energia cinética de rotação é maior? Considere que o diâmetro é muito menor que o comprimento da barra. Ou seja, então tem a primeira barra aqui girando em torno do centro dela nesse sentido, né? Aqui girando em torno dela nesse sentido aqui, e aqui em uma das extremidades, né? Qual que é? Ele quer saber qual que é o maior momento de inércia, não é isso? Em qual dos casos a energia cinética de rotação é maior? Qual é a maior energia cinética? Sabendo que a energia cinética de rotação é igual a momento de inércia, momento de inércia aqui, a gente olha aqui atrás, ó. O momento de inércia aqui, ó. O momento de inércia vezes a velocidade angular, né? Então eu preciso saber o momento de inércia aqui, né? Então o maior momento de inércia aqui ele vai me dar maior energia, né? Então nesse caso aqui é quando ele gira em uma das suas extremidades. Então ponto 3, né? Tá. Eixos, né? Teorema do eixo paralelo. Então, se conhecermos aí o momento de inércia do centro de massa, né? Nós já vimos isso lá nas aulas anteriores, de um corpo, né? Em relação aí
em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, né, podemos facilmente determinar o momento de inércia inicial do corpo em relação a um eixo paralelo, né, que passa por um ponto O qualquer. Olha só, então o que ele está dizendo? Se eu conheço o momento de inércia que passa aqui por um eixo que passa aqui pelo centro de massa do corpo, eu consigo achar com facilidade o momento de inércia em um ponto O qualquer, né? Que eu estou chamando de momento de inércia I0. Não. Então isso aqui é um teorema que nós chamamos de teorema dos eixos paralelos, né? Dos eixos paralelos, ou seja, olha só, por essa figura aqui, né, por esse desenho aqui, eu tenho lá vetorialmente, olha só, momento centro de massa, um eixo, um ponto qualquer, né, que eu quero saber o momento de inércia nesse ponto aqui, e eu tenho aqui um ponto, um dm qualquer, né? Então se ele está girando aqui, em torno desse ponto aqui, e eu conheço o momento de inércia aqui, então eu fazendo uma situação vetorial aqui com as distâncias desse ponto ao centro de massa e do dm ao centro de massa, eu tenho uma relação vetorial aqui que é RI, né, é igual a R' mais H, né? Teorema de Pitágoras, aplicando aqui teorema de Pitágoras, né? Triângulo retângulo aqui. Então eu tenho que RI ao quadrado é igual a RI' mais H ao quadrado, né? Abrindo isso aqui para todos os pontos do meu corpo rígido, eu tenho lá que isso aqui é igual a soma de MI ao quadrado, que é igual a soma de MI ao quadrado, mais a soma de MIH ao quadrado, mais 2 vezes H vezes a soma de MI né? Eu tenho isso aqui. Mas eu sei que H, esse H aqui, é uma relação entre esse ponto, a massa desse ponto, e a massa total, ou seja, H é a soma de MI sobre a soma da massa total, né, do meu corpo, né? Então, isso vai me dar o quê? Passando isso para cá, essa soma para cá vai ficar a soma de MIH, que é igual a soma de MIRI, né? Ajeitando aqui, fazendo a álgebra aqui, eu tenho que isso passa para cá, né? Passa esse H para o outro lado, ele vem menos, então vai ficar aqui a soma de MI vezes RI menos H, isso é igual a zero, né? Isso é igual a zero, ou seja, a soma de MI RI', isso é igual a zero. Por quê? Porque isso daqui, ó, RI menos H, vetorialmente é RI', né? Ou seja, então isso daqui, vetorialmente, ó, por esse vetor aqui, isso aqui é RI'. Então a soma MI isso é igual a zero. Ou seja, esse termo aqui é zero, dessa minha equação, né? Esse termo é zero. Se esse termo é zero, então eu tenho que MIR ao quadrado é igual a soma de MIR' ao quadrado mais a soma de MIH ao quadrado, né? Ou seja, isso daqui é meu momento de inércia deste ponto, do ponto O, né? Ou seja, o meu I0. Isso daqui é o meu momento de inércia, meu momento de inércia do centro de massa, né? Então, I do centro de massa. E esse daqui é o meu é exatamente a massa total vezes
a distância h, né? mão vezes h ao quadrado, ou seja, então o momento de inércia nesse ponto I vai ser igual ao momento de inércia do centro de massa mais m vezes h, né? Se eu conheço então esse momento de inércia aqui, eu consigo achar o momento de inércia então desse ponto aqui, né? Então isso é que nós chamamos de teorema dos eixos paralelos, né? Isso é bastante importante em termos de engenharia, né? Que em várias situações nós conhecemos esse ponto aqui, esse momento de inércia, mas nós precisamos saber de um outro ponto qualquer. E aí, aplicando esse teorema, nós conseguimos determinar esse momento de inércia em um ponto específico que nós queremos, tá? Então, várias situações de engenharia aparece esse tipo de problema aí, né? Então, vamos obter a relação agora, né, aplicando aí a segunda lei de Newton para a rotação. Então, vamos obter a relação entre as forças que atuam sobre um corpo em rotação, ou seja, um eixo fixo, né? Aqui, em sua aceleração angular. Então, notamos que apenas as forças que têm um componente ortogonal, tanto no eixo quanto na direção radial, pode colocar um corpo em rotação, se nós vimos lá, né? Então, decompondo as forças I, né? Essa força, a força I total, que atua sobre uma partícula de massa MI do corpo rígido, nas direções tangencial e radial, ou seja, na direção da aceleração tangencial e na direção da aceleração centrípeta aqui, né? Então eu tenho lá a força paralela e a força perpendicular. Então eu tenho lá que a força total vai ser igual a força paralela na direção da velocidade, né? Mais a força perpendicular, que é na direção radial aqui, né? Então, segundo a lei de Newton, diz para nós que a força total é igual a massa vezes a aceleração, né? Que, nesse caso aqui, vai ser igual a força paralela, né? Que é a força tangencial aqui, então vai ficar massa vezes aceleração tangencial, que nesse caso alfa r, né? Nós vimos isso lá atrás, a aceleração tangencial, a aceleração da rotação aqui, né? Aceleração angular vezes raio, vezes o r, menos aí a força centrípeta, né? Vezes a força centrípeta, que vai ser a massa vezes a aceleração angular centrípeta, né? Que é ômega ao quadrado r, né? Ômega ao quadrado r, né? Então tá aqui a força paralela, que é dada por esse termo aqui, né? Que é a massa vezes aí a minha aceleração angular, vezes o raio, né? Que é igual m vezes a aceleração tangencial, que nós já vimos isso lá atrás, né? Isso aqui provoca aceleração angular, né? E a aceleração, a força perpendicular, que é a força aqui na direção radial aqui, né? Que vai ser menos m ômega ao quadrado r, que é massa vezes aceleração normal, né? Que não altera a velocidade angular. É uma força centrípeta, que nós já vimos isso lá atrás. Então, no plano perpendicular ao eixo de rotação, nós temos lá então, olha só, nós temos aqui que a força paralela aqui, ela vai ser dada como sendo o quê? A força total Fi vezes o seno do ângulo, né? Vezes o seno do ângulo, que é igual a mr alfa, né? Que nós vimos ali. Então, r vezes alfa seno r vezes a força vezes o seno do ângulo alfa, isso é igual a mri ao quadrado vezes alfa, né? A aceleração angular, né? Por quê? Porque, ó, vetorialmente, né, escrevendo isso de uma forma vetorial, temos lá que ri
vetor F, isso é igual a m i RI ao quadrado vezes aceleração angular, né? É dado por isso daqui, né? Onde esse termo aqui, o raio vetor, a força, isso é igual a esse termo aqui que nós chamamos de torque. Torque da minha força, né? Ou seja, então, esse termo aqui é definido como torque, ou seja, o torque vai ser igual ao raio, a distância, né? Vetor força, que é escrito como RF seno alfa, né? Nós já vimos isso lá atrás quando nós estávamos falando de vetores, né? Que é o torque dessa força, né? Então, externa força F1 sobre a enésima partícula do corpo rígido, ou seja, é um vetor saindo do plano do desenho, ele está saindo, né? Ele está saindo na direção radial aqui, né? Então, no caso em que várias forças agem sobre a partícula, o torque total ele é uma soma de vários torques, né? Ou seja, eu tenho um torque para cada ponto específico do meu corpo rígido, né? Para cada MI, né? E para cada RI. Então eu vou ter um torque, então eu vou ter o torque resultante vai ser a soma dos vários torques aí, das várias posições aí que a força está atuando. Então, aplicando aqui, eu tenho que, então, se o meu torque é igual a isso, mRI ao quadrado vezes a aceleração angular, então eu tenho que o torque resultante é igual à soma de MI, RI ao quadrado vezes aí a minha aceleração angular. Olha mais uma vez o que aparece aqui. Essa soma MI, RI ao quadrado, que é o momento de inércia, né? Que nós já definimos isso lá atrás. Então, o torque ele é dado como sendo momento de inércia vezes aceleração angular. Momento de inércia vezes aceleração angular, né? Isso nós definimos a partir da segunda lei de Newton, né? Então aqui nós chamamos isso de segunda lei de Newton da rotação, certo? Ou seja, para achar a energia cinética lá, nós precisamos achar o momento de inércia. Para achar o torque, nós precisamos do momento de inércia. Então o momento de inércia é extremamente importante, nós precisamos aprender a calcular bem esse momento de inércia aqui, né? Então, para a segunda lei de Newton de rotação, só ampliando aquela figura lá, nós temos lá a força paralela, né? a tangencial, a força total e aqui a força perpendicular, que é a força centrípeta, né? E aqui vai girar aqui, que é o torque, né? O torque dado por essas forças aí, né? Então vamos lá. Nesse desenho aqui, eu tenho lá o módulo do torque produzido pelas forças F1 e F2 são força F1 e força F2, né? Eu quero saber se esses torques aqui eles são positivo ou negativo, né? Para a força F1 e para a força F2. Então, para a força F1 ele vai ser positivo e para a força F2 ele vai ser negativo. Isso é definido de acordo com o que ele está fazendo o corpo girar. Ou seja, então para a força F1 aqui tende a rodar o objeto no sentido anti-horário, né? E para a F2 tende a rodar no sentido horário, né? Então, dois sinais associados ao torque, né? Positivo e negativo, de acordo com o que ele está sendo girado, ou para o sentido horário ou sentido anti-horário. Ou ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo, né? Ok? Então, a máquina aqui de Atford com uma polia com massa. Nós já fizemos alguns exemplos disso aqui, quando nós estávamos fazendo aplicações das leis de Newton, né? Então, tem uma massa M1, a massa M2. Fazemos diagrama de força, né? Como a gente já fez lá atrás. Espero que vocês já saibam fazer isso. Tiram as forças aí para o corpo 1 e para o corpo 2, né?
Nós temos lá então corpo 1 e corpo 2. Aplica agora o teorema do torque, né, para as forças atuando nele, né? Nós já vimos isso também. Então nós temos lá que o torque aí, momento de inércia vezes aceleração angular, né? Fazendo isso aí, nós chegamos nessa outra equação aqui, né? T1 menos T2 é igual a meio de MA. Então nós temos três equações. E aí, três variáveis, nós podemos resolver para 1, 2 e 3 e chegamos na aceleração total. Aqui, né? Que vai dar M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 mais meio de M1 vezes G, né? Se resolvendo essas equações aqui. Eu não estou fazendo com detalhes aqui, que eu espero que vocês façam, tá? Façam para vocês chegarem nessa situação aqui. Mas vocês vão ver que é bem simples. Dá um pouquinho de álgebra, mas é bem tranquilo de fazer, tá? Então, agora o trabalho no deslocamento angular, né? Então, seja uma força externa Fi aplicada a uma partícula de ponto O, o trabalho infinitesimal de um deslocamento dSi é igual a RI dθ, né? A gente já viu isso aqui, esse ds é igual a R dθ, né? Então, o trabalho ele vai ser dado como sendo aqui F escala ds, né? Nós já vimos isso lá atrás também. Então, F é igual a S seno de alfa vezes R dθ, né? Só que F seno de θ vezes R, isso é torque. Nós vimos ali atrás também. Então, o trabalho é igual a quem? O torque vezes dθ, né? Nós vimos que Fi seno θ é uma componente tangencial de Fi. A componente radial não realiza trabalho. Então, o trabalho total vai ser igual a quem? A soma disso daqui, né? Dos vários trabalhos aqui. Trabalho θ dθ, né? Ou seja, então vai ser, o trabalho vai ser igual ao integral do torque dθ, né? Onde o trabalho é I alfa, né? Momento de inércia vezes alfa. Nós já vimos isso lá atrás também. Substituído aqui, então vai que o trabalho é igual a integral de momento de inércia alfa dθ. Só que dθ é quem? d ômega dt, né? Ou seja, alfa é igual a d ômega dt. Então fica integral de I d ômega dt vezes ômega dt, né? Que é o dθ aqui. Então, dθ vai embora, corta, corta. Sobrou o quê? Que o trabalho é igual a integral de momento de inércia ômega d ômega, né? Resolvendo isso daqui, eu tenho que o trabalho é igual a meio de I ômega final ao quadrado menos meio de I ômega inicial ao quadrado, né? Isso é igual a quem? Variação da energia cinética. Ó, mais uma vez aqui o teorema de trabalho de energia cinética na rotação, né? Nós já vimos isso na translação. E na rotação, a mesma coisa, né? Ou seja, o trabalho é igual à variação da energia cinética de rotação, nesse caso aqui que nós estamos estudando, ok? Então, usando a definição do momento de inércia, nós temos lá que trabalho é igual a meio de I ômega final ao quadrado menos meio de I ômega inicial ao quadrado, que isso é igual à soma de meio de mk rho k ao quadrado ômega final ao quadrado, menos a soma disso inicial, né? Meio de mk rho k ao quadrado ômega i k ao quadrado, né? Que isso vai ser igual a variação da energia cinética, né? Substituindo aqui, está exatamente igual à variação da energia cinética de translação, que a gente já viu isso lá atrás, que é o teorema do trabalho de energia cinética na forma usual que a gente viu lá atrás, né? Então, daqui a gente pode tirar a potência também, ou seja, a potência é a taxa com que se realiza o trabalho, ou seja, a potência, que nós já vimos também em aulas anteriores, é igual à variação do trabalho pela variação do tempo, né? Só que o trabalho é quem? Torque vezes a variação angular dividido pelo tempo, né? Então vai ficar
que o trabalho, onde o trabalho é d ômega dt vezes, que é igual ao torque ômega aqui, né? Então, eu tenho aí que a potência total vai ser exatamente o torque vezes ômega, né? Onde a potência no momento linear era a força vezes a velocidade de translação, né? Que a gente viu lá atrás. E na rotação é o torque vezes a velocidade angular, né? Então, fazendo uma comparação com essas equações, essas equações de movimento linear de rotação. Momento linear e aqui momento de rotação, de eixo fixo, né? Então, velocidade linear, nós vimos, dx dt, velocidade angular, dθ dt, né? Aceleração linear, dv dt, aceleração angular, d ômega dt. Força resultante, massa de aceleração, torque resultante e alfa. Né? Para aceleração constante, nós tiramos essas equações aqui de translação. E para a aceleração angular constante, nós tiramos essas equações aqui, né? Angulares. Né? O trabalho é dado pela integral da força dx e o trabalho aqui é dado pela integral do torque dθ. Né? A energia cinética é meio de mv² e a energia cinética de rotação é meio de momento de inércia ômega ao quadrado. Potência é força vezes velocidade. Potência aqui é torque vezes velocidade angular. Massa, e aqui nós temos o momento de inércia I. Né? Ok? Mais um exemplo. Uma pedra cai do alto de um edifício, conforme mostra a figura, qual o torque nesta pedra em relação ao ponto O. Né? Nesse caso aqui, ele cai aqui, então é zero, pois o ângulo entre o deslocamento e o ponto O é zero. Né? Mais um exemplo aqui, ó. Trabalho em relação a máquina de work. Né? Continuando aquele exemplo lá atrás. Se os corpos partem do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero, então aplicando lá aquelas equações, nós chegamos aqui, né? A aceleração, aquela que a gente do exemplo anterior, a velocidade angular, a mesma coisa, né? Agora, a energia cinética, você tem aí a mesma coisa, né? É só achar primeiro a aceleração aqui, né? E aí só substituição nas equações, né? Então essa variação da energia cinética é igual ao trabalho das forças peso nos sistemas do sistema, né? Verifique isso daí, né? Refaça esse exemplo, esses exemplos aqui eu não estou fazendo esses exemplos, eu estou mostrando aqui para vocês. Refaçam lá, tentem entender essas passagens aí, tá ok? Esse outro exemplo aqui, ó. Um fio está enrolado num disco de raio R e massa M, e sua extremidade está amarrada numa haste. O disco, inicialmente em repouso, é liberado e inicia um movimento de translação e rotação enquanto o fio vai se desenrolando dele. Né? Calcule a aceleração do centro de massa, calcule o valor da tensão do fio e, utilizando a conservação de energia, determine a velocidade do centro de massa em função de H. Né? Então, mesma coisa, anteriormente é só aplicação das leis de Newton e depois das equações que nós acabamos de definir aqui para a rotação. Tá? Aí você chega nessa aceleração do centro de massa, chega aqui depois que acha essa aceleração, fica fácil você achar aqui a atração, né? E depois fica fácil achar aí a velocidade de centímetros, tá? Refaça esses exemplos, tá? Eu quero que vocês refaçam, tá aí os valores dados aí, mas eu quero que vocês refaçam esses exemplos, né? Qualquer coisa aí, se vocês tiverem dificuldade, numa aula de revisão eu vou lá e faço com detalhe cada um desses exemplos que eu estou colocando aqui, tá ok? Boa tarde, pessoal. Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Então, bom estudo e até a próxima aula, ok?